Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de prática de desenvolvimento de software. Eu sou o professor Rafael e nós vamos iniciar as nossas aulas fazendo uma breve revisão do que é engenharia de software. O intuito dessa disciplina, nas aulas positivas, não é explicar para vocês o que é engenharia de software, o que é um projeto, o que é uma modelagem de projeto. Vocês já tiveram disciplinas específicas para isso. Nós vamos tentar ter uma abordagem mais prática nessa disciplina durante as aulas expositivas. Como vocês viram na apresentação da disciplina, essa disciplina ela é prática, ela é voltada para o desenvolvimento de um projeto de software. Então a gente vai fazer uma breve revisão em apenas 3 aulas e depois a gente vai entrar na prática da disciplina, que é elaborar o projeto e implementar parte dele. Então hoje eu vou falar com vocês sobre o que é software, características do software e categorias do software. Tudo isso voltado com um gancho no projeto que a gente vai desenvolver ao longo da disciplina. Então a gente sabe que o software ele afeta as nossas vidas mais do que a gente imagina. Hoje tudo que a gente interage, todas as nossas informações passa por softwares. E pode ser isso tanto na área financeira, educacional, principalmente educacional agora, né, que a gente está usando softwares para poder se instruir, para poder ter as aulas remotas e nas interações sociais. Então, desde o financeiro até o social, a gente usa softwares para isso. Então, a ideia dessa disciplina é propor um projeto para que seja implementado. Esse projeto será em grupo. Então, eu sugiro para vocês que tentem propor um software que seja bem aderente às realidades atuais. Tudo bem, a gente pode propor um software tradicional, por exemplo, um controle de estoque, contas a pagar e a receber. Isso é possível também, mas já que a cada dia que passa a gente depende mais do software para as nossas vidas, é interessante que a gente faça novas propostas ou propostas aderentes com o tempo que a gente está vivendo. Então, o software, por esse motivo, né, ele se tornou pervasivo, ou seja, ele se tornou incorporado às nossas vidas. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa do software. Então, por isso, né, em razão disso, eles estão cada vez mais complexos. E é comum a gente dizer o seguinte, que se você desenvolve um software que não está pronto para ser atualizado, para ser mantido, para ser ampliado, o seu software ele já nasce com um ciclo de vida muito pequeno. Porque a cada dia que passa, as nossas vidas elas mudam, elas se tornam mais complexas, as nossas demandas elas mudam. Então a gente precisa estar acompanhando isso para criar softwares complexos o suficiente para poder atender de fato as nossas realidades. E a engenharia de software ela é uma área da computação que capacita para isso, para o desenvolvimento de sistemas complexos dentro do prazo e com alta qualidade. Destaque para essas duas características, prazo e qualidade. Se a gente começa a desenvolver um software sem um projeto, muito provavelmente o prazo ele vai ser estourado. E ao longo do desenvolvimento, da implementação desse software, a qualidade dele vai cair. Então, algumas definições que vocês já conhecem de engenharia de software, né? É o estabelecimento e o emprego de sólidos princípios de engenharia de modo a obter software de maneira econômica, que seja confiável e funcione de forma eficiente. Essa é a diferença de softwares que são desenvolvidos sem um projeto, sem uma engenharia, de softwares que já utilizam esse recurso. Outra definição. Engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável, ou seja, tudo durante o desenvolvimento de um projeto você pode mensurar, você pode quantificar, você pode projetar. Então, ela é uma abordagem sistemática, disciplinada e confiável no desenvolvimento, na operação e na manutenção de software. Isso é a aplicação da engenharia de software. E quais são as camadas da engenharia de software? A principal delas é a qualidade. Então, nós empregamos ferramentas, métodos, metodologias, processos de engenharia de software para manter a qualidade do nosso projeto. A qualidade, sendo a camada principal, ela só pode ser obtida pela satisfação de 3 condições, né? É a satisfação do custo, cronograma e escopo.
Satisfação do custo quer dizer o seguinte, quer dizer que os recursos financeiros para se financiar esse projeto definidos no início dele tem que ser exatamente os mesmos. A gente não pode estourar o orçamento. Então os custos têm que ter previsibilidade. Então, no desenvolvimento desse projeto, a gente precisa também respeitar o cronograma. Entregas definidas, elas precisam ser cumpridas. E, para isso, a gente tem que também se atentar ao escopo do projeto. Não entregar menos do que foi pedido e não entregar mais. Se você entrega menos, você está entregando um produto incompleto. Se você entrega mais, você está desperdiçando recursos e tempo para a entrega desse projeto que poderia talvez ser antecipado. Então, para a gente alcançar essa qualidade, a gente precisa de processos, métodos e ferramentas. Sendo que as ferramentas são importantes, elas auxiliam, mas não substituem as demais camadas. Então, a gente precisa ter um processo de desenvolvimento de software, a gente precisa empregar metodologias para que isso seja possível, e no emprego dessas metodologias a gente vai usar as ferramentas. Então, as ferramentas é a última camada de um software. São importantes, mas depende de todas as demais. Bom, segundo o Pressman, o software ele é um composto de 3 partes: instruções, estruturas de dados e documentação. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando vai construir um software é começar a escrever código, que são as instruções. Tudo bem, faz parte dele, mas também a gente precisa se atentar que os dados que esse software coleta e processa, eles são armazenados e eles também fazem parte desse software. E também a documentação, tanto documentação que descreve a operação, manual de usuário, quanto também a modelagem e o projeto desse software. Diferentemente do hardware, o software ele passa por um processo de engenharia, mas ele não é manufaturado. A gente não tem a figura da fábrica de software. Eu tenho uma linha de montagem, eu tenho várias cópias daquele produto sendo entregues para diversos clientes. Normalmente a gente entrega uma cópia só apenas. Apesar de ser fácil desenvolver um software e depois replicá-lo, vendê-lo para diversos clientes, ele não possui a mesma característica de um ativo palpável. Então ele não se desgasta com o tempo, mas ele se deteriora por diversos motivos. Pela linguagem de programação, pela plataforma que você escolheu, pelo banco de dados, pelos recursos computacionais que ele utiliza para poder ser executado, pelas necessidades do cliente. Então, todo novo projeto de software ele tem que considerar essa característica, que ele não se desgasta, mas ele se deteriora. Então, quando você iniciar um projeto, é necessário que você tenha em mente por quanto tempo que aquele software deve atuar. E estando atento a esses prazos, você tem que escolher a melhor linguagem para que isso seja implementado, melhor banco de dados. A quantidade de dados inicial do sistema vai crescer muito ao longo do tempo. Eu vou ter uma demanda muito grande de novos armazenamentos desses dados no banco. Se a resposta for sim, eu preciso prever também que pode ter um gargalo no banco de dados. Então eu tenho que preparar todo o projeto para que ele não se deteriore prematuramente. Mas o fato é, todo e qualquer software vai se deteriorar. Embora a indústria caminhe em direção à construção baseada em componentes, a maioria dos softwares continua a ser construída de forma personalizada. O que significa isso? Existem softwares que podem ser adaptados para diversas demandas de clientes, mas a maioria dos softwares são personalizados. Então, no projeto de vocês precisam definir, dentre várias coisas, essa questão também. Esse software de vocês, ele vai ser um software para atendimento, para propósito geral, para diversos clientes, ou para um cliente específico? Desenvolver software para um cliente específico é mais fácil do que para diversos clientes. Porque quando você desenvolve um software de prateleira, que é aquele software que você compra já pronto e você tem que se adaptar a ele, para que ele tenha um sucesso, uma boa aceitação do cliente, ele tem que contemplar diversas funcionalidades. E essas funcionalidades têm que abranger o máximo possível do ramo que ele se propõe a controlar.
Então, desenvolver personalizado é mais fácil. Então, essa aqui é a famosa curva idealizada da taxa de defeitos de um software em função do tempo. Então, quando a gente começa a desenvolver um software, a gente espera que com o passar do tempo, ao longo do tempo, a quantidade de defeitos dele caia. Mas não é bem isso que acontece. O que acontece é essa curva aqui. Ó. Realmente, de fato, ao longo do tempo, o software vai tendo a taxa de defeitos reduzida, porque ele vai sendo implementado, testado, corrigido, até que chega a esse ponto aqui, que é o ponto de inflexão da curva, que ele passa a ter mais defeitos por conta do tempo, em função do tempo. O que é isso? São novas funcionalidades, são rotinas de manutenção, rotinas de atualização do software que são feitas e gera esses bugs. Muitas vezes esses bugs são ocasionados por conta da infraestrutura, por conta do sistema operacional que o cliente está usando, que talvez sejam diferentes do que foi pensado, mas muitas vezes também esses defeitos são ocasionados porque o engenheiro, programador, não se atentou ao projeto na hora de fazer uma manutenção, na hora de incluir uma nova funcionalidade, na hora de atualizar uma função, atualizar um pacote. Então ele não previu o alcance dessa alteração no sistema. Então não é simplesmente chegar, alterar uma função, alterar um pacote, compilar e entregar novamente. É preciso testar todo o software, seguindo o projeto e a modelagem que foi feita. Então o que acontece é isso aqui. A cada nova mudança, a cada nova atualização, nós temos um pico da taxa de defeitos, que depois se resolve ao longo do tempo. Mas sempre essa taxa de defeitos, quando isso não é observado, né, quando o projeto, a modelagem, o impacto das mudanças não é observado, essa taxa de defeitos tende a crescer. Então, as categorias de software que vocês podem desenvolver no projeto são basicamente 4. Primeiro é o software de sistema. São softwares responsáveis por oferecer recursos básicos disponíveis no computador, gerenciamento de arquivos, de memória, ao usuário final. Então vocês podem construir um software, vocês podem prever um software e seria um aplicativo, uma ferramenta de sistemas, sem problemas. Um simulador, podemos. Isso pode ser feito. A outra categoria é o software de aplicação. Então aqui são 3 categorias que foram mapeadas aqui. O software de aplicação, que é para o cumprimento de tarefas específicas. Em se tratando de qual plataforma que esse software ele vai ser executado, ele pode ser um software para desktop, né, rodar localmente numa máquina com uma finalidade bem específica. Pode ser um software que roda na web, via browser, ou pode ser um software que roda em dispositivos móveis. Ou pode ser um software que tem 2 módulos, um que roda na web, outro que roda no dispositivo móvel, ou um que roda no desktop, outro que roda na web. Ele pode ser híbrido também. E o terceiro e último tipo de software que pode ser desenvolvido nesse projeto é o tipo de software embarcado, né, que são softwares que são desenvolvidos para rodar em máquinas que não são computadores de propósito geral, de uso geral, mas possuem um fim muito específico. Pode ser proposto, por exemplo, o desenvolvimento de um software que roda no Arduino, por exemplo, né? Desde que esse software tenha interface, desde que esse software tenha projeto, possa ser modelado, tenha uma base de dados, né? Tenha persistência de dados. Então, essas 3 categorias vocês podem usar no projeto. Bom, por hoje é só, e na próxima aula a gente dá continuidade nessa revisão da disciplina de Engenharia de Software. Até mais! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.